E a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, seja com todos os ouvintes que ouvirem essas palavras novamente através desse áudio. Significa muito para mim essa escritura que acabamos de mencionar, que está na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, verso 7. Esta frase: quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder. Gostaria que o ouvinte notasse essa expressão, os anjos do poder do Senhor Jesus. Conhecemos a Deus muito, ouvimos falar de Deus, que Ele é vida, que Ele é paz, que Ele é luz, que Ele é amor, que Ele é alegria e tantas outras expressões acerca do nosso Deus. Mas uma das coisas que vamos lembrar é que Deus é poder. Deus é poder, e assim que Ele se manifestou a Abraão, Ele procurou deixar bem claro para Abraão que Ele é Deus Todo-Poderoso. Gênesis 17, verso 1: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Quando este Deus invisível quis se manifestar na forma da luz, o Verbo, Cristo, ali estava o Deus Todo-Poderoso, ali estava o poder de Deus. Quando Deus quis criar os céus e a terra, diz a Bíblia que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e tudo foi feito pelo Verbo, e sem o Verbo nada do que foi feito se fez. Este Verbo é a palavra, que é Cristo, o Logos, a luz. E falando de Cristo, Paulo disse aos Romanos, ou melhor dizendo, aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 1, verso 24, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Esse Cristo precisou descer à terra na forma de Jesus para salvar o homem. Ele tomou a forma fraca do homem, e nessa forma de homem, Cristo precisou ser ajudado por anjos, como em Mateus capítulo 4, verso 11, depois da terrível tentação no deserto, Cristo foi ajudado pelos anjos dos céus que desceram e o serviram. Quando ele estava no Getsêmani, seu suor pingando sangue, diz a Bíblia que desceu um anjo do céu que o confortava. Lucas capítulo 22, 43. Nesta forma fraca de homem,
Cristo precisou ser ajudado pelos anjos de Deus. Na verdade, o pecado distanciou o homem de tal forma da glória de Deus, dos céus, que o homem se colocou, passou a estar tão distante de Deus, da glória dos céus, que nem mesmo era digno de receber uma visitação de anjos de Deus para qualquer benefício necessário. Então Cristo desceu do céu para fazer uma ligação entre a terra e o céu. Então, por meio disso, foi um caminho preparado para que os anjos pudessem descer em nossa dimensão e trazerem benefícios que nós necessitamos. Por isso, Jesus disse em São João, capítulo 1, verso 51, na verdade vos digo, que daqui em diante vereis os céus abertos e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Cristo, o poder de Deus, uma escada de Deus que veio à terra para que os anjos por essa escada pudessem subir com as nossas orações e trazendo as respostas das nossas orações, porque são espíritos ministradores a favor daqueles que hão de herdar a salvação, como Paulo escreveu aos Hebreus acerca dos anjos. Agora, esse Cristo, depois do seu trabalho consumado na cruz, depois de sua ressurreição, ele se apresenta aos seus discípulos como todo-poderoso. E diz em Mateus 28:18, é-me dado todo o poder no céu e na terra. E ele apresenta-se a João na ilha de Patmos, dizendo, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso. Não podem existir dois Todo-Poderosos. Por isso, há um só Todo-Poderoso. Deus disse a Abraão que ele é o Deus Todo-Poderoso, e Jesus disse tanto para os discípulos como para João na ilha que ele é o Todo-Poderoso. Então isso mostra que Jesus não é uma segunda pessoa da divindade, mas ele é a própria pessoa de Deus, o Todo-Poderoso. E é por essa razão que Paulo, com a sua revelação, ele disse que Jesus, o Senhor Jesus, vai se manifestar desde o céu com os anjos do seu poder. Ele falou em descanso para os crentes nessa ocasião e juízo para os descrentes também nessa ocasião, quando Cristo descer com os anjos do seu poder. Em Apocalipse, capítulo 15, verso 1, João, na ilha de Patmos, viu e escreveu, dizendo, e vi outro grande e admirável sinal no céu, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. Ele viu 7 anjos poderosos com as 7 últimas pragas para completar o juízo, a ira de Deus sobre o mundo pecador, descrente, ímpio, sobre o mundo rejeitador da misericórdia de Deus. Essa operação desses 7 anjos do juízo estará no período que chamamos de grande tribulação, depois da vinda do Senhor e do arrebatamento de sua igreja, num período
de 3 anos e meio. É dentro desse tempo de grande tribulação que esses 7 anjos operam toda esta ira de Deus sobre os descrentes, sobre os incrédulos que estarão vivos para aquela ocasião. Mas na verdade, o apóstolo São João não viu apenas os 7 anjos do juízo, mas ele viu também os 7 anjos da graça. Apocalipse capítulo 1, verso 16, ele diz: e tinha na sua destra 7 estrelas. Jesus tinha na sua destra 7 estrelas. João o viu andando no meio dos 7 castiçais de ouro, que são as 7 igrejas. E ele, Jesus, tinha na sua destra, no seu poder, 7 estrelas, que são os anjos das 7 igrejas. Estes são os anjos do seu poder, os anjos da sua graça, que tem estado com a igreja nestes 2000 anos, nesse tempo que chamamos de 7 eras da igreja gentia. Estes 7 anjos são os 7 mensageiros que o Espírito Santo nos ensinou, que é Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley e William Marion Branham. Temos que lembrar que até Wesley são mensageiros, são anjos que sustentaram a igreja, cuidaram da igreja até a 6ª era da igreja. Mas nós estamos na 7ª e última era da igreja, que é Laodiceia, e o 7º anjo, para cuidar desta igreja, para preparar esta igreja e apresentá-la para o Senhor Jesus, esse 7º anjo é o nosso irmão William Marion Branham, que viveu e cumpriu seu ministério nos Estados Unidos da América do Norte, cuja mensagem nós temos em mãos hoje, pregando e nos alimentando dela. O próprio irmão William Marion Branham, que é o profeta de Deus enviado para esta era, ele falou sobre os 7 anjos da graça, as 7 estrelas de Deus, vista em Apocalipse capítulo 1, e ele disse no livro Uma Exposição das 7 Eras da Igreja, na página 62 e 63, ali está ele, com as 7 estrelas em sua destra. A destra ou braço significa o poder e autoridade de Deus. Jesus tinha na sua destra as 7 estrelas. Paulo disse aos Tessalonicenses que ele se manifestará com os anjos do seu poder, com os mensageiros do seu poder, e a sua destra é o seu poder. E ele tem na sua destra 7 estrelas, que são os 7 anjos das 7 igrejas. Inclusive, o 7º anjo que ministrou para nós a graça de Deus nesse tempo final, também está na sua destra, no poder de Jesus. O William Marion Branham também é um anjo do poder de Jesus, um anjo da graça. Salmo 44:3: pois não conquistaram a terra pela sua espada, nem o seu braço salvou, mas a tua destra e o teu braço e a luz da tua face, porquanto te agradaste deles. Nessa destra de poder estão 7 estrelas, que segundo Apocalipse 1:20, são os 7 mensageiros das igrejas. Isto significa que o próprio poder e autoridade de Deus
estão por detrás de seus mensageiros em cada era. Eles saem no fogo e poder do Espírito Santo com a palavra. Eles são estrelas porque refletem luz. A luz que eles refletem é a sua luz. Eles não têm luz própria. Eles não acendem seus próprios fogos para que os homens andem entre as labaredas de suas faíscas. É noite, pois é quando as estrelas saem. É a noite da escuridão do pecado, porque todos, isto é, todo o mundo pecaram e constantemente estão destituindo-se da glória de Deus. Romanos 3:23. Esses 7 mensageiros estão tornando Deus conhecido às pessoas. Se alguém os receber, recebe aquele que os enviou. João 13:20. Eles falam e agem sob a autoridade dele. Ele está por detrás deles com todo o poder da divindade. Louvado seja Deus. Por isso, irmão ouvinte, não se esqueça jamais. Fique no ministério do 7º anjo do irmão William Marion Branham, que é o 7º anjo da graça de Deus, o 7º anjo do poder de Deus. E assim, quando chegar a hora bendita, você irá no arrebatamento estar com Jesus e não sofrerá o dano do juízo que os outros 7 anjos do juízo estarão operando na grande tribulação. Que Deus te abençoe, não rejeite a graça de Deus. Um abraço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.